Fala pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Aqui é o Cláudio, conhecido como o tiozão do college no Canadá. Por que o tiozão do college? Porque eu vim fazer uma pós-graduação aqui em Vancouver com 35 anos de idade. E aí eu já tava meio tiozão lá no college, comecei a me chamar de tiozão. O apelido pegou, até hoje estou assim. Já não estou mais lá, já estou trabalhando aqui, mas ficou esse apelido. Bom, no vídeo de hoje eu quero abordar um assunto que aparece muito nos comentários, que eu acho curioso que muitas vezes as pessoas estão pesquisando para imigrar, para sair do Brasil, para ir para os Estados Unidos e acabam caindo sem querer aqui no meu canal e até comentam comigo, foi Cláudio, eu estava pesquisando nos Estados Unidos e por coincidência caí no seu canal e eu queria saber quais são as diferenças. Eu já dou parabéns para quem pergunta isso, porque também recebo muito comentário dizendo Canadá e Estados Unidos tudo é a mesma coisa. Isso é uma lorota, completamente mentira, são países bastante diferentes e eu quero fazer um vídeo assim bastante ousado. Por que esse vídeo é ousado? Porque apontar as diferenças dos Estados Unidos e do Canadá não dá para fazer em 10, 15 minutos, nem em uma hora. Então o que eu fiz? Eu fiz um levantamento que influenciaria para mim se eu tivesse no momento de tomar a decisão de se mudar do Brasil e tivesse na dúvida entre Estados Unidos e Canadá. Coloquei aqui 8 diferenças que eu consideraria, que eu colocaria na balança na hora de escolher entre os dois países. Então, com certeza a diferença vai além de chamar refrigerante. Nos Estados Unidos eles chamam de soda, no Canadá chamam de pop, é muito maior a diferença. Então trouxe aqui 8 diferenças. E a primeira delas é a população. Como vocês bem sabem, os Estados Unidos tem uma população quase 10 vezes maior do que a população canadense, ou seja, tem muito mais gente nos Estados Unidos. Isso pode influenciar no seu projeto de imigração, porque, claro, onde tem mais pessoas, tem mais mercado, tem mais economia, que leva ao segundo ponto, que é a economia. 2, né? A economia, aqui, o PIB do Canadá, ele é equivalente ao PIB de um estado americano, que é o estado do Texas. Então, para você ter uma noção da diferença, né? Tudo nos Estados Unidos é muito maior, né? Você tem 10 vezes mais pessoas, tem 10 vezes mais negócios, tem 10 vezes mais dinheiro correndo, 10 vezes mais contato com os outros países do mundo. Então, eu vejo que para uma pessoa que liga para isso, para uma pessoa que é carreirista, uma pessoa que está atrás de negócios, que quer ter acesso a muito mais coisas, então os Estados Unidos está na frente, é um país que tem uma economia bem maior do que a do canadense, porque também tem mais gente e por aí vai. Terceira grande diferença entre os países que eu consideraria na hora de escolher seria a qualidade de vida. Bom, a gente sabe que qualidade de vida é muito difícil de se medir pegando um país inteiro, né? Tendo o exemplo do Brasil. No Brasil, se você pegar na média, a qualidade de vida é ruim, né? Mas tem poucas cidades do Brasil ali, que se você pegar isoladamente, são cidades que têm nível de vida ótimos, né? Praticamente de primeiro mundo. E aí, se você pegar cidades muito ruins, são cidades que têm nível de vida péssimo comparado a países assim, paupérrimos da África, né? Infelizmente. Isso mais ou menos acontece na América do Norte, nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos tem cidades muito violentas e cidades muito seguras, né? Cidades com índices de qualidade de vida ótimos e índices de qualidade de vida não tão bons assim. Mas no geral, se for pegar a média, aí, meu amigo, dá Canadá, porque o Canadá tem se você for pesquisar em diversos índices pela internet afora. Eu nem vou me dar o trabalho aqui de ficar citando, porque não é um trabalho acadêmico, não é um vídeo acadêmico de jeito nenhum, mas se você for dar uma olhadinha aqui, você vai ver que na maioria dos índices o Canadá está na frente em qualidade de vida. Então assim, o terceiro item está mais puxando para o nosso lado aqui, mais ao norte, o Canadá ganha. Quarta situação que eu consideraria com certeza na hora de imigrar, que eu pensaria com carinho, é o tal do clima. Enquanto aqui no Canadá o clima é relativamente parecido, algumas pessoas vão falar, mas Vancouver tem um clima mais ameno. Pode até ser, mas assim, o inverno no Canadá é inverno mesmo, é bem gelado, são poucos meses de calor. Enfim, todo mundo já sabe como é que é a história aqui, enquanto nos Estados Unidos tem uma variedade de clima muito grande, né? Uma pessoa, por exemplo, que mora em Miami, na Flórida,
Arizona, no Texas, tem uns dias, tem um ano muito quente, né? Tem acesso a praias e lugares bonitos, assim, bem tropicais, dentro dos Estados Unidos. É uma coisa assim muito louca, né? Além de já ter ali, muito próximo, Cancún, México, todo o Caribe. Então, assim, o clima nos Estados Unidos, ele é muito diverso, ele tem cidades frias, congelantes, tem o Alasca, né? Sim, é muito grande, muito diverso. E o clima no Canadá, ele não vai te trazer muita diversidade, não. Vai ser uma coisa assim, mais ou menos igual, pelas as cidades, claro, umas mais frias que a outra, mas é tudo mais ou menos meio que previsível. Então você não vai ter a opção de vir para os Estados Unidos, você tem a opção de morar numa cidade quente, boa parte do ano, a maior parte do ano, seria Miami, por exemplo, Flórida, né? E aqui no Canadá você não tem essa opção. Bom, o quinto item eu também consideraria, se eu estivesse imigrando entre os dois países, esse é o debate sobre a imigração, né? Enquanto nos Estados Unidos esse debate é muito forte, é muito rígido, né? Está muito presente na sociedade, aqui no Canadá nem tanto. Claro, não estou dizendo que não se debate, não se conversa sobre imigração aqui no Canadá. Se conversa sim, mas nos Estados Unidos você pode ver que é um tema constante na sociedade, no debate político, e até porque nos Estados Unidos estima-se, né, que tem 11, 12 milhões de pessoas vivendo como imigrantes ilegais, né? Enquanto aqui no Canadá com certeza tem, não me deu o trabalho de pesquisar o número exato, mas não é um negócio assim que incomoda, que está presente, onipresente como está nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, praticamente todos os estados têm lá uma comunidade, as pessoas nem fazem muita questão de esconder muito que são ilegais, né? Aqui no Canadá, para você encontrar uma pessoa ilegal, já é difícil, a pessoa não sai divulgando para todo mundo assim. Então, assim, o debate sobre imigração nos Estados Unidos, ele é muito forte, ele existe, é constante, e aqui é mais relaxado. Eu digo por experiência própria, os meus amigos canadenses aqui, eles não entendem muito o sistema de imigração, eles nem ligam, eles não prestam muita atenção, né? Você mesmo tem que meio que explicar para eles como é que funciona, porque eles não param muito para olhar, não. Bom, isso nos leva ao sexta diferença entre os países para você considerar na imigração, é a comunidade brasileira e comunidade latina. Eu fico impressionado como é grande a comunidade latino-americana nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, né? Aqui no Canadá não é tão grande assim ainda, né? Tem bastante, sim, mexicano, mas não existe uma comunidade forte igual existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu estive em Washington em janeiro, até gravei vídeo aqui pro canal, e eu fiquei impressionado. Tem muitos lugares, até lugares públicos que você vai, tem placas em inglês e espanhol, né? Aqui no Canadá tudo em inglês e francês, lá tudo em inglês e espanhol. A comunidade muito forte. E a comunidade brasileira nos Estados Unidos é muito grande, tá? Nos Estados Unidos você pode viver com acesso a profissionais brasileiros, médicos, dentista, mercados, advogados, vendedor de carro. Você pode até viver praticamente só falando em português, que você consegue, né? Porque todos os acessos que você vai ter vai ser de brasileiros te ajudando, né? Até já vi naquele canal muito bom, por sinal, do Tim Explica, ele mostrando bairros lá, não esqueci o nome da cidade, mas bairro praticamente brasileiro nos Estados Unidos, coisa que você não vai encontrar aqui no Canadá tão cedo. Eu acredito que pode chegar nesse ponto, pelo jeito, pela velocidade da imigração brasileira, que recentemente tem sido muito grande aqui, mas ainda vai demorar talvez décadas para chegar a ter uma comunidade, um bairro brasileiro aqui, uma comunidade latino-americana muito forte, muito presente no Canadá. Nos Estados Unidos já tem muito consolidada há muitas décadas. Número 7, eu consideraria também, é uma coisa que eu acho muito legal nos Estados Unidos, que aqui no Canadá é menor, que é a diversidade. Cláudio, como assim? Você está querendo dizer que o Canadá não é um país diverso? Sim, o Canadá é um país diverso, sim. Você anda aqui na rua, anda em downtown Vancouver, você vê gente principalmente da Ásia, você vê muita gente da Índia, né? Você vê agora alguns brasileiros, você vê, claro, evidentemente os canadenses. Mas ainda, comparado aos Estados Unidos, meus amigos, a diversidade cultural
étnica é muito menor, né? Nos Estados Unidos você anda na rua, a comunidade afrodescendente é enorme, a comunidade, além da comunidade asiática, do Oriente Médio, europeia, latino-americana. Então os Estados Unidos tem muito, né? Muito, por assim dizer. Então é um negócio que eu gosto, né? Até daria mais crédito para os Estados Unidos, porque daí você tem acesso ao mundo todo ali, culinária do mundo todo, gente do mundo todo para conversar e tal. Aqui no Canadá tem uma certa diversidade, mas não vejo assim na rua do mesmo jeito que eu vi em Seattle, que eu vejo em Seattle, que eu vi em Washington, quando estive lá agora em janeiro. E 8, eu sei que você não vai achar importante agora, mas no futuro vai. O acesso ao Brasil. Cláudio, como assim? Eu tô indo embora do Brasil, tá uma porcaria, não gosto disso aqui, eu não quero acesso nunca mais ao Brasil. Quer sim, uma hora você vai querer, uma hora você vai ver como vale a pena, como é bacana, como é prático ter um voo, um acesso fácil ao seu país, para que você possa visitar a sua família, para quando bater a saudade você ir rápido, para você poder passar bons momentos ao lado das pessoas queridas. Por isso que muita gente que já me acompanha aqui falou: Cláudio, eu ia para Vancouver, mas eu optei Toronto porque, por exemplo, de Toronto tem um voo direto para São Paulo, né? E no resto do Canadá, Montreal também tem um voo direto para o Rio, se eu não me engano, pode me corrigir aqui nos comentários, mas tirando isso não tem muita coisa disponível. Então, nos Estados Unidos já é um pouco diferente. Nos Estados Unidos você tem vários voos para o Brasil, inclusive tem um voo direto de Miami para minha querida Brasília, para você ter noção. Então assim, eu acho isso muito prático e pode influenciar quem quer imigrar do Brasil, mas quer ter um acesso rápido, prático ao Brasil. Eu me lembro que a última pessoa que veio me visitar aqui foi minha irmã, com a minha sobrinha, e para ela chegar de Brasília até Vancouver foi para quase 2 dias, porque um dos voos atrasou, perdeu conexão, etc. Teve que dormir lá nos Estados Unidos. Ou seja, o acesso não é muito prático ao Brasil, principalmente para quem opta a não morar em Toronto, quem opta para morar aqui em Vancouver, em Calgary, por exemplo. Aí fica muito difícil ter acesso ao Brasil. Claro que para algumas pessoas isso não importa, mas eu acho que para a maioria das pessoas seria assim, mão na roda, ter um acesso prático ao Brasil. Então assim, são esses os 8 itens que eu selecionei. Com certeza posso ter esquecido algum muito importante que seja para vocês. Eu convido vocês aí que estão nesse projeto aí, deixa aqui nos comentários o que vocês acham que são as maiores diferenças entre os Estados Unidos e o Canadá. Qual país você está olhando para emigrar, beleza? Deixa um joinha pro seu tio, dá uma chance para esse canal se você não se inscreveu e a gente se vê no próximo. Um beijo.